Fala pessoal, meu nome é Bruno Godinho, do canal Aqui Só Faz História, e esse é mais um vídeo da minha série Anatomia dos Clássicos. Bom, esse vídeo de hoje é sobre mais um livro do historiador suíço Paul Zumthor. Então, seguindo a mesma ordem do último vídeo que eu fiz, eu vou fazer uma breve apresentação do autor, contextualização da publicação do livro e destrinchar as partes do livro. Bom, a contextualização sobre a vida do autor ela vai ser um pouco mais breve, né? Afinal de contas, eu já falei dele um pouco antes. Mas, para lembrar, o Paul Zumthor foi um historiador suíço medievalista que nasceu em 1915 e faleceu em 1995. O outro vídeo ele já tem bem mais informações biográficas, mas eu vou repetir uma dica que eu deixei lá, que é o seguinte: se vocês quiserem buscar mais informações biográficas sobre o autor, basta que vocês procurem um livro chamado Escritura e Nomadismo, publicado pela Atelier Editorial, que eu já avisei, está um pouquinho esgotado, né? Então ele está carinho, mas para os interessados vale a pena. Bom, sobre o livro, ele foi escrito entre 1982 e 1985, a partir de um curso que o Paul Zumthor ministrou no Collège de France, em 4 aulas. Esse curso ele vai ser publicado pelas Presses Universitaires de France, a PUF, em 1984, com o título La Poésie et la Voix dans la Civilisation Médiévale, que seria a poesia e a voz na civilização medieval. Já em 1985, esse livro ele acaba sendo reescrito pelo autor com um novo prefácio e uma nova organização que gera justamente a edição que vai ser publicada pelas edições do Seil em 1987, com o título novo, La Lettre et la Voix, que é justamente o título que vai dar origem direta à publicação em português pela Companhia das Letras em 1993, A Letra e a Voz. Eu escolhi esse livro por 3 razões. A primeira delas é a seguinte: esse livro aqui ele é extremamente importante em termos de Idade Média, né? Porque ele, primeiro, para a continuidade da pesquisa do autor, na verdade, ele corrige, ele emenda e ele desenvolve as hipóteses que o Paul Zumthor trabalhou lá atrás no Ensaio de Poética Medieval, que a publicação original é em 72. Então, já são 15 anos à frente, 15 anos pesquisando novas coisas e dando um pouco mais de substância ao pensamento, às ideias que ele desenvolveu lá atrás. Segunda razão, justamente, é que ele é uma tese inovadora, né, para os estudos de Idade Média e para os estudos de literatura medieval. O terceiro ponto, para variar, é um ponto mais pessoal, né, e um pouco mais pragmático do ponto de vista de pesquisa, que é o fato de que esse livro está esgotado, né? Ele foi lançado em 93 pela Companhia das Letras e, desde então, ele não vê reimpressão. Se eu não me engano, ele teve uma reimpressão, que eu não sei quando foi o ano, não tenho certeza, mas ele teve apenas uma reimpressão, disso eu tenho certeza, e nunca mais. Vocês podem ver, por exemplo, que o meu exemplar, ele está bem velhinho, não sei se vai dar para ver a lombada dele que está bem ruim. Esse livro eu já comprei, né, esse exemplar aqui, já usado, já tem bastante tempo, foi a penúltima compra que eu fiz, inclusive na estante virtual, foi em 2018. Eu já comprei ele usado, ele estava com a lombada um pouquinho mais conservada, mas hoje a lombada ela praticamente desapareceu e a única coisa que segura ele são, né, as linhas, né, são as costuras. E quando eu comprei esse livro por R$ 249,32. Né? É um preço abusivo, sem dúvida, para um livro nesse estado de conservação, por mais que ele já esteja um pouquinho mais usado, mas ele não variou muito, não ficou muito mais, zoado, digamos assim, né, usado desde que eu comprei. E os outros exemplares que se vocês pesquisarem lá na estante virtual, vocês vão ver que eles estão em preços extremamente altos também. Então é o tipo de coisa que é necessário falar desse livro e é necessário falar da existência, ou melhor, da inexistência dele no mercado editorial. Ou seja, Companhia das Letras, vergonha na cara, né? Vamos reeditar o livro, vamos fazer uma reimpressão, porque faz tempo, tá? 25 anos, 26, né?
do lançamento. É muito tempo para ficar com o livro fora do mercado, ainda mais agora, que tem muita gente falando abobrinha sobre Idade Média, e a senhora, acompanhando as letras, tem uma responsabilidade com o seu público e com o mercado editorial brasileiro de história, tá? Vamos tomar vergonha na cara. Bom, o tema do livro, né, como diz o subtítulo dele, tá aqui embaixo, né, é a literatura medieval. Nesse caso aqui, literatura ele é um pouco mais amplo, ele ultrapassa a ideia de ficção, então a gente está ultrapassando, por exemplo, gêneros como romance e as canções de gesta, que são gêneros narrativos da Idade Média, para falar também de textos que não são de ficção, textos jurídicos, eclesiásticos, textos pedagógicos. E o objeto da pesquisa é justamente essa literatura medieval. Literatura assim mesmo, com aspas. Por quê? Porque ele parte de um pressuposto que está lá no ensaio de poética medieval, mas que aqui é levado a um ponto mais extremo, que é o fato de que toda a literatura medieval ela teve interferência do uso da voz, seja em um determinado momento de produção ou seja no momento de transmissão do texto. A linha teórica desse livro ela é voltada para uma antropologia das formas e das experiências de comunicação. Nesse sentido, eu separei 5 dos principais autores com os quais o Paul Zumthor está dialogando. Nesse caso, a gente está falando de Ivan Fonagy, que é muito antigo, Jack Goody, que é um antropólogo bastante conhecido já, inclusive tem bastante coisa dele traduzida, embora outras que são trabalhos mais antropológicos mesmo, de campo inclusive, não foram traduzidos, pelo que me consta. Marshall McLuhan, por exemplo, Hans Robert Jauss, que eu já mencionei lá no vídeo anterior, e o Walter Ong, que é o grande carro-chefe das teorias aqui da comunicação que o Paul Zumthor vai seguir. Em termos de historiografia, num ponto de vista mais geral, a gente tem historiadores consagrados, como Jacques Le Goff, Georges Duby, Aaron Gurevitch, que são grandes historiadores e que são praticamente incontornáveis. Agora, o que chama mais atenção nesse livro é que ele é bastante atualizado, assim como o ensaio de poética medieval, ele leva as suas referências bibliográficas, referências de pesquisa, até praticamente o último ano antes da publicação do livro, que é super importante, porque demonstra uma atualização muito grande do autor, né? E ele dialoga com muita gente do que diz respeito à história da literatura, as formas literárias, os gêneros, a parte de transmissão da literatura e também, por exemplo, as práticas de letramento e de escrita na Idade Média. Então o Paul Zumthor está dialogando com autores como, por exemplo, Roger Dragonetti, Edmond Farral, Ramon Menendez Pidal, Brian Stock, Michael Clanchy, Francis Yates e Edgar de Bruyne. E é importante notar que, dentre todos esses autores, que inclusive a maioria são homens, só Francis Yates que é mulher, apenas ela que foi publicada no Brasil, né? Só ela ganhou tradução, pelo que me consta, para o Brasil. Inclusive, um dos textos principais que é citado aqui é o Arte da Memória, que ganhou tradução pela editora da Unicamp. Bom, partindo para a parte conceitual do livro, boa parte dos conceitos que o Paul Zumthor vai usar aqui no A Letra e a Voz são retomados do ensaio de poética medieval. Então, eu não vou falar deles novamente, vou fazer com que vocês assistam o vídeo. Mais visualizações. Né? Mas assistam ao vídeo anterior, que dá para contextualizar entre conceitos como o texto, a obra, tradição, movência. Né? Então assistam aqui ao vídeo, vou deixar aqui o link pra cá, não sei, eu tô perdido, gente, meu Deus. Mas aqui, vou deixar aqui nesse canto de cá. Então assistam a esse vídeo, né? Mas aqui, principalmente, os conceitos novos que ele vai retomar, ou melhor, que ele vai utilizar aqui, são para operacionalizar a análise dos documentos do ponto de vista da análise deles entre dois polos, o polo da comunicação escrita e o polo da comunicação oral. Em termos conceituais, a gente trata primeiro da ideia de oralidade e de cultura oral, que o Paul Zumthor tira principalmente do Walter Ong. Nesse caso, ele está refletindo sobre a oralidade como o conjunto das práticas de fala dentro de uma determinada sociedade. Nesse sentido, falar da oralidade dentro da cultura medieval é falar de determinados papéis que a fala assume
em situações da vida cotidiana. Ou seja, é falar pelas razões pelas quais os povos europeus se comunicavam público e privadamente, tomavam decisões jurídicas ou políticas, entre outras atividades, através da fala. Por exemplo, pensar no direito consuetudinário. Lembra de direito consuetudinário? Aquele direito que vem do costume. Portanto, ele é um direito que não é escrito, ou seja, ele vem de uma tradição, e tradição essa que é passada geracionalmente, né, de geração em geração, através justamente do quê? Da fala. Assim, a abundância da fala nas práticas cotidianas da Idade Média permite falar justamente de quê? De uma cultura oral. De outro lado, a gente tem a questão da cultura escrita. Partindo da discussão que o Walter Ong inicia de cultura oral, o Posuntor vai nuançar essa ideia através de autores como Brian Stock e o Michael Clancy, para desenvolver a ideia de uma cultura escrita também. Essa cultura escrita é justamente o que os anglófonos chamam de literacy. Para a Idade Média, né, para esse conceito para a Idade Média ocidental, começa no século XI e vai até o século XV. Né? E nesse caso a gente está falando de todo tipo de produção escrita imaginável e como ela ocupa os espaços na Idade Média. Então a gente está falando de ficções, narrativas históricas, documentos eclesiásticos, documentos jurídicos, textos universitários, sermões e por aí vai. Né? Nesse caso, a cultura escrita ela tenta ocupar o espaço que a cultura oral já tem na Idade Média e nessa sociedade medieval do Ocidente. Esses dois pontos de apoio que são dados pela teoria e pela historiografia, eles são aprofundados pelo Posuntor em duas noções. A primeira delas é a noção de vocalidade. A vocalidade ela se opõe à oralidade do ponto de vista do escopo do conceito. Se a oralidade é a parte geral do conceito e das práticas de fala, a vocalidade ela diz respeito às práticas da voz. Então não se trata só da capacidade de falar, mas da capacidade de controlar a voz. Não se trata apenas de falar, mas de vocalizar, de utilizar toda a potencialidade da voz humana. Nesse sentido, a gente está falando de variações de tom e de timbre, melodia, harmonia, volume da voz e assim por diante. Na poesia medieval, o Posuntor ele identifica algo que ele chama como voz poética, que é uma forma de comunicação que consegue transcender a ideia apenas da fala, e ela consegue acessar a tradição para fazer com que, num determinado público, e através da performance que se faz de um texto, consiga-se criar um senso de comunhão social. A segunda noção que o Posuntor aprofunda é a noção de escritura. Analogamente à oralidade, a cultura escrita ou a escrita é o conjunto das formas de comunicação de uma determinada mensagem por meios escritos. Nesse sentido, é muito geral, mas a escritura, que é o conceito que o Posuntor vai aprofundar, ele desce ao nível, ela desce ao nível da particularidade. A escritura, ela envolve justamente o procedimento particularizado e individual de você, através de um instrumento, uma caneta, um lápis, uma tinta, uma pena, né, com tinta, colocar em um meio, um papel, um papiro, enfim, um livro, uma folha de livro impressa, uma determinada mensagem. Nesse sentido, a escritura, e quando a gente fala de escritura na Idade Média, num determinado período, antes da imprensa, a gente está falando de manuscritura, ou seja, do uso da mão, a gente está falando de uma prática que é profundamente corporal. Então você vai envolver todos os seus músculos, todo o corpo está envolvido ali, né, em fazer os traços da escrita. Você envolve a vista de modo que você tem que olhar a cópia do texto e o papel no qual você está escrevendo. E se for uma outra situação, por exemplo, uma sala de aula na universidade, você tem que ouvir a fala do professor e escrever ao mesmo tempo, porque naquela época as aulas universitárias já tinham isso. Se você está achando que esse negócio de anotar na sala de aula é uma grande revolução, não é. Na Idade Média já faziam isso. A escritura, então, ela é a ação concreta da capacidade de escrever. Nesse sentido, é apenas na escritura que você encontra todas as variações possíveis, como, por exemplo, de idioma, de caligrafia, de perda ou, enfim, presença de determinadas formas de abreviações. Apenas ali é que você encontra toda a particularidade
de uma determinada escrita, de um determinado texto. O envolvimento do corpo humano, dos sentidos, no processo de comunicação, seja oral ou escrito desses textos, faz com que os agentes dessa comunicação ganhem uma condição especial, que é a condição de intérpretes, como Poussin-Tort os chama. Mais do que simples leitores, declamadores ou cantores, esses agentes da comunicação de um texto, eles são intérpretes. Justamente porque o texto medieval ele possui uma mensagem que tem uma potência muito grande e, nesse sentido, ela exige um tipo de comunicação que vai além da fala. Por essa razão é que a gente encontra nos textos vários indícios justamente de modos de comunicação. Por exemplo, na poesia medieval, o que dá um sentido diferente para o tipo de comunicação ali é justamente a musicalidade da poesia. As rimas elas vão dando musicalidade para a entonação da pessoa que está lendo aquele texto. Ela não está só lendo, ela acaba declamando e em alguma medida acaba cantando o texto às vezes também. Outros textos, por exemplo, têm indicações marginais, né? São as marginalia, aquelas anotações que vêm do lado do manuscrito, como, por exemplo, desenhos de um dedo apontando para o texto, ou então anotações de como, por exemplo, para um sermão, se você faz um tom mais grave, você faz um tom mais agudo, se a voz está alta, se a voz está baixa. Por fim, o conceito que dá conta da agência desses intérpretes é o de performance. A performance ela é um momento particular da comunicação oral, embora, por exemplo, possa ser uma leitura pública, em que o agente da comunicação, o intérprete, ele consegue atingir o âmago da memória social dos seus ouvintes. O intérprete retoma toda a tradição textual, tudo aquilo que envolve a compreensão daquele texto. Assim, ele faz com que o texto deixe de ser uma abstração, deixe de estar num estado virtual e ele concretiza o texto, ele faz com que o texto seja uma coisa viva. Sendo assim, ele toca nos sentimentos do seu público. Ele faz rir, faz chorar, faz refletir, até mesmo pensar numa nova identidade, ou então retomar as suas raízes. Para fechar, a performance, pelo seu caráter de existir no particular, ela impõe uma descontinuidade à história, o que significa que toda performance é particular, ela é individual e é original. Nenhuma performance é igual a outra. Mas as performances se ligam umas às outras porque elas estão todas ligadas entre si através justamente da tradição. Bom, os documentos que o Poussin-Tort utiliza eles são bastante variados, né? Vale notar que o livro ele não tem uma lista de consulta dos documentos, então você, se quiser saber, você vai ter que ler o livro de qualquer forma. Mas os documentos são de variados tipos no sentido de que eles são, por exemplo, textos históricos, pedagógicos, eclesiásticos, narrativas, poesias e por aí vai, né? E eles são colocados numa baliza temporal que vai do século XII até o século XVI. O método de análise da documentação aqui é justamente a poética medieval que o Poussin-Tort desenvolve no ensaio de poética medieval. Então, nesse caso, eu não vou falar extensamente aqui do método, né? Tem um vídeo inteiro sobre ele, que é o vídeo anterior. Então, se vocês quiserem, confiram o vídeo anterior. O que é interessante do A Letra e a Voz é que o Poussin-Tort adiciona referências que são da antropologia, né? E nesse caso aqui, ele adiciona justamente referências num método que foi fundado na semiótica e na filologia. A antropologia da comunicação aqui, se eu posso dizer dessa forma, né? Se eu posso chamar dessa forma, que tem como seu principal referencial o Walter Ong, acaba servindo para o Poussin-Tort de modo que ele consiga precisar melhor, com que ele consiga circunscrever melhor o objeto dele. E nesse caso é justamente mostrar que a voz na Idade Média, não só a fala, mas a voz, ela era um veículo fundamental da comunicação dos textos na Idade Média. Em conclusão, né, esse livro aqui ele é extremamente importante justamente porque o Poussin-Tort parece demonstrar, e para mim ele consegue provar muito bem, através desse método dele, de todo o rigor da pesquisa dele, que a literatura medieval não é bem uma literatura como nós conhecemos, né? Não é uma comunicação escrita. Essa literatura ela tem esse componente oral e, sobretudo, vocal. E nesse sentido, o que ele parece demonstrar, uma conclusão fundamental para mim, é que a cultura da Idade Média é justamente uma cultura extremamente viva,
extremamente contraditória, mas que nessa mesma contradição ela está a todo momento se movimentando e mudando, né? Sendo extremamente dinâmica e não monolítica como se costuma pensar, né? Então ele atribui uma vivacidade muito grande para a Idade Média que ainda hoje, infelizmente, né, nós não temos muita noção disso. Bom, pelo menos, né, eu tenho, porque eu li o livro. Mas a maior parte das pessoas que não o conhecem, inclusive historiadores que nunca leram Paul Thor e que não conhecem muito bem a Idade Média, fariam muito bem de ler esse livro aqui. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Se inscrevam, né, curtam o vídeo, assinem, né, assinem não, aliás, como é que fala? Esqueci. Marquem lá o sininho para vocês receberem notificações. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo, porra. E, enfim, é isso, galera. Valeu, até a próxima.